Seja bem-vindo, meu nome é Estênio Costa e eu estou de volta com mais uma das séries de quadro Saúde Mental. E eu escolhi um tema que é muito prevalente no nosso meio, que todo mundo já ouviu falar: depressão. Mas por que falar de depressão? A depressão ela tem sido muito difundida e muitas pessoas já ouviram dizer: você está deprimida, você está triste. A depressão é uma doença médica muito diferente da depressão que a gente usa no nosso dia a dia. A gente não usa muitas das vezes esse termo. A pessoa está deprimida, a pessoa está triste, pode ser depressão. A gente usa muito esse termo. Eu gostaria de dizer que a depressão ela afeta 20% da população mundial. Ou seja, 1/5 das pessoas no mundo vão sofrer por esse quadro depressivo. Mas qual é a diferença da depressão para a tristeza? E todos nós temos nossas variações de humor. Sabia disso? Todos nós temos as nossas variações de humor. Às vezes a gente acorda bem disposto, a gente acorda lá para cima, com vontade de trabalhar. Tem dia que a gente acorda bem mal, tem dia que a gente acorda bem para baixo, parece que a iluminação não foi boa, parece que passamos ali por uma situação que foi muito chata, muito desagradável. Então, essas funções, essas flutuações, digamos assim, elas são natural. E isso não tem nada a ver com um quadro psiquiátrico. Não tem nada a ver com a depressão. O termo depressão, a psiquiatria, ela roubou da geografia. O que é a geografia? A geografia é um relevo e ela cai. Ela tem uma profundidade. Esses são os gráficos das geografias. É o relevo e ela cai. Ela passa a ter uma profundidade. Ela passa a ter um caimento. Tá? E quando a pessoa está com um quadro depressivo, na depressão acontece exatamente isso. É um caimento. A pessoa está equilibrada e de repente a pessoa começa a cair, ter uma profundidade na sua autoestima, no seu desempenho. O indivíduo ele sente, né? E ele pode sentir uma tristeza, que muitas das vezes a depressão, muitas vezes ela não se apresenta como uma tristeza. Ela se apresenta às vezes com tristeza. Mas a depressão, muitas das vezes, ela se apresenta com aquilo que a gente tem mais importante na vida do ser humano. Mas, Estênio, qual é aquilo que nós temos de mais importante que faz parte da vida do ser humano? É a vontade de viver, o prazer de viver. Que parece assim que o mundo parece não está mais legal, parece que nós estamos olhando as cores, as coisas, e as coisas não estão mais coloridas. Parece que a gente está usando uma lente como se fosse preto e branco. As coisas vão começando a ficar sem graça, bem para baixo. E você acaba tendo assim, uma incapacidade, muitas vezes, até de mudar aquela situação. Tá? Isso nós chamamos dos sintomas sentimentais. Que a angústia começa a vir, aperto no peito, uma falta de ar, tá? A falta de sono, ou às vezes a pessoa emagrece ou engorda. Tá? Então são esse tipo de sintomas que as pessoas acabam enfrentando no seu dia a dia. Às vezes a concentração, a memória não fica boa, você perde ali a linha de raciocínio, você não consegue mais raciocinar de forma certa, segura. Você pode até pensar, muitas das vezes, querer acabar com tudo, querer acabar com a sua própria vida. Então, nesses casos, a pessoa ela merece um tratamento. Porque a pessoa deprimida, ela tem 2 tipos de alterações.
ela pode alterar na parte ambiental, onde ela está ali com a família, mas ela não está tendo nenhum convívio, ela se tranca no quarto, ela não quer comer, ela não quer conversar, é ali no ambiente do lar. Ela afeta essa parte. E às vezes você até sai de casa, com os amigos, com a família, e ela afeta uma outra parte, que é a parte social. Então são duas partes onde a depressão pode afetar na vida de uma pessoa: a parte ambiental e na parte social. E como é que é feito o tratamento? O tratamento muitas das vezes envolve ali várias estratégias. Se a pessoa está passando por um quadro depressivo e aquele quadro depressivo não tiver muitos sintomas físicos, não está ainda afetando a sua funcionalidade, as suas atividades, a pessoa está conseguindo ir para o emprego, está conseguindo fazer as suas atividades em casa, no serviço, tá? O que a psiquiatria pode indicar são atividades, psicoterapia, ou yoga, ou alguma atividade física. Agora, quando o quadro depressivo está impactando a funcionalidade, está impedindo da pessoa fazer algumas coisas, aí a única forma vai ter que ser o uso do medicamento e procurar um especialista bem preparado na área, tá? Então, veja bem, eu estou trazendo para você essa conversa para que você possa entender hoje que a depressão ela é uma doença séria, tá? Mas que tem que saber avaliar se é um quadro depressivo ou se é tristeza. A tristeza, esse sofrimento que a gente enfrenta, as dificuldades do nosso dia a dia, isso é diferente da depressão e do termo que nós usamos no nosso dia a dia. Essa é a ideia que eu trago para você, esse recado, para que a gente possa ficar bem atento no nosso meio, para que você possa estar identificando e procurando ajuda o mais rápido possível. Um abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.